Olá, bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco. O programa de hoje, ele se destina a conversarmos sobre um tema muito especial. Sobre um tema em que há muito preparo, em que normalmente as pessoas esperam por algo e talvez seja a mais bonita fase da vida humana, que é a gestação. É um momento em que se prepara, se espera uma nova vida, só que, nesse mesmo momento pode acontecer algumas intercorrências. E é sobre isso que nós vamos trazer ao debate nesse programa de hoje, justamente para conversarmos um pouquinho sobre as infecções que podem acontecer no período gestacional. Nós vamos conversar hoje e vão contribuir com o nosso debate os alunos, agora residentes, do programa de residência multiprofissional em atenção clínica especializada com ênfase em infecto e neurologia. Aqui estão representadas 3 profissões, sendo elas a biomedicina, sendo ela a enfermagem e também a fisioterapia. Então, nesse contexto, esses nossos residentes, eles vão conversar conosco e nos auxiliar a entender um pouco mais sobre a prevenção, os sintomas de algumas das principais doenças que poderiam ou podem interferir no curso gestacional, no decorrer de uma gestação. Eu quero aqui agradecer a presença e já chamar de imediato a participação dos nossos residentes Ângelo e Priscila. Uma das primeiras ou mais importantes doenças que acabam acontecendo de forma recorrente durante esse período é a candidíase. E eu gostaria então que o Ângelo conversasse um pouco conosco. Ângelo, quais seriam os sintomas da candidíase, essa doença que é causada por um fungo, e que ela acaba acontecendo em até 85% dos casos, 85% das gestações, você pode desenvolver pelo menos um episódio desse agravo. Eu queria que tu nos contasse um pouco mais sobre como é que se dá então os sintomas, quais seriam os sinais que a mulher gestante poderia, então, direcionar ela a uma procura de um serviço de saúde para poder, então, tratar essa intercorrência. Os sintomas, geralmente, a gestante ela tem que ficar atenta a corrimentos vaginais. Durante a gestação, é normal a mulher ter alguns corrimentos, mas tem que ficar atento quanto a cor, se for branca, e quanto o odor. Se o odor for muito forte, é um sintoma de candidíase. Coceira, ficar analisando se não ficar com vermelho, como se fosse uma alergia. Esses são alguns sintomas da candidíase. E aí fica atento, procurar alguma unidade de saúde. E até porque a mulher ela tem muito medo ainda, hoje em dia, da sexualidade. Enfim, quando fala nessa questão de genitálias, ela tem medo de procurar o serviço de saúde. Então, para as mulheres tentarem ser mais abertas com os serviços, entendeu? Que nós estamos aqui para facilitar esse acesso. Perfeito. E Priscila, conta um pouquinho para nós, assim, tratando de uma vez identificados esses sintomas, a busca a um auxílio mais de um serviço de saúde, um auxílio médico, A gente sabe que não existe uma terapia específica, a gente compreende que apenas existe a terapia que ameniza, que diminui a sintomatologia, No entanto, o que a gente poderia fazer nesse sentido para tentar minimizar a frequência em que esse problema acontece durante a gestação? O que a gente poderia fazer no âmbito da prevenção para a candidíase? Então, primeiramente, vale lembrar que a candidíase ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível, porém, ela pode ser transmissível por relações sexuais. Ela está presente na microbiota normal do organismo, então nas mucosas, no trato respiratório, no trato gastrointestinal e no trato genital feminino. Então, para prevenir, a melhor prevenção é manter esses locais suscetíveis a essa infecção limpos e secos. E outra forma de prevenção é diminuir o excesso de doces e carboidratos, porque o alimento também vai influenciar no pH vaginal, deixando assim também o local mais suscetível a essa infecção que é a candidíase. Isso, nós sabemos que durante o período gestacional acontece uma série de modificações hormonais, metabólicas, E que todas elas acabam influenciando de algum modo
para a ocorrência ou para a recidiva de alguns patógenos, né? É muito claro que o nosso próprio sistema imunológico ele sofre alteração durante esse período. É comprovado que durante a gestação a gente tem, através da oscilação e dos níveis aumentados de estrogênio, nós temos aí influência desses hormônios na própria defesa do nosso organismo a esses patógenos. Eu gostaria de conversar um pouquinho com a Vanessa. Vanessa, tu poderia nos falar um pouquinho a respeito de quais seriam essas alterações hormonais durante a gestação? Como é que o nosso organismo responde, a defesa do nosso organismo responde frente a um quadro de candidíase? Sim. Olá a todos. Bom, o ecossistema vaginal ele é controlado por complexas interações, né, entre a flora vaginal dita normal, o produto microbiano dos micro-organismos presentes na flora vaginal normal, e aqui entra as alterações hormonais, o estado hormonal, então, da pessoa e a resposta imune. Sendo que, na flora vaginal, há um mecanismo fisiológico de defesa, o mais importante deles é controlado por lactobacilos, que são bactérias presentes na flora vaginal normal, e estes, no caso da gestação, há um estado de hiperestrogenismo, como você salientou, onde há aumento da produção de glicogênio, circulante no corpo da gestante, e esse aumento de glicogênio ele vai ser acumulado nas paredes de revestimento, nas células de revestimento da vagina, o que faz com que essas bactérias presentes, né, na flora vaginal convertam esse glicogênio em ácido lático. E esse ácido lático ele vai fazer com que o pH vaginal fique mais ácido. E essa acidez, que foge ao natural da acidez vaginal, ela vai ser alvo de proliferação de fungos, que no caso a gente está tratando da Candida albicans, que é fator responsável pela candidíase. Então, o que é importante é o trabalhar com educação em saúde, como o meu colega já salientou antes, né, que essa gestante, ela, antes até mesmo dos sintomas, ela tenha um adequado acompanhamento pré-natal, para se ter, né, o diagnóstico, né, e o acompanhamento médico adequado, e se diagnosticado, ter um correto tratamento, então, com a equipe multidisciplinar, porque se não tratada a candidíase em estados iniciais da gestação, pode levar a abortamentos, né? Então, é muito grave, é um problema de saúde pública muito grave. Também a candidíase ela é associada com... Muitas vezes ela é associada com infecções, outras infecções do trato urinário. A cândida, na verdade, assim como outras infecções, né, ela acaba sendo um problema de saúde pública, como tu colocastes, né? Especificamente por essa questão, essa influência hormonal, e tu colocaste muito bem a questão do glicogênio, mas também a questão relacionada à baixa eficácia ou efetividade dos leucócitos que estão envolvidas, né, em resposta a essa oscilação hormonal, bem como também a integridade da mucosa vaginal, que também é alterada durante esse período. Então, é importante a gente perceber que, embora em condições de saúde, né, de estado imunitário, de defesa do nosso organismo, em condições normais, esse fungo, ele não causa nenhum dano, uma pessoa ígida, no momento em que se tem uma variabilidade hormonal e uma redução da defesa do organismo, esse fungo passa a ter uma ação patogênica, não é? Sim, exatamente. Então, a gestante ela tem que ter esse cuidado pré-natal, e também aqui salienta-se o fato de que pode haver contaminação por candidíase no momento do parto também, que é o nosso conhecido sapinho, que é nada mais é do que uma contaminação oral desse recém-nascido por esses fungos, e também pode existir uma contaminação congênita, que muitas vezes ocorre, então, uma invasão sistêmica desse micro-organismo, geralmente pulmonar. E, assim, existem poucos dados epidemiológicos, especialmente aqui em Santa Maria, sobre infecções da flora vaginal, né, durante a gestação, reportados assim, e eu trago uma pesquisa de 2011, onde foram analisados prontuários de gestantes do Hospital Universitário de Santa Maria, em que foram analisados mais de 1.000 prontuários, em que 40% das mulheres gestantes, elas apresentaram alguma alteração dessa flora vaginal.
Isso não significa a doença propriamente, mas é um sinal de alerta, né? Então, ele foi identificado através do exame citopatológico, então, no acompanhamento pré-natal dessas gestantes, né, onde foi identificado, então, essas alterações na flora vaginal. Isso, e mais importante saber, né, a gente tem falado também não apenas de fungos, né, como é o caso da Cândida, e foi muito bem lembrado, Cândida albicans, talvez a mais frequente no nosso meio, nesse tipo de agravo, é tão importante quanto a candidíase vaginal, as infecções recorrentes que acontecem ao longo da gestação, que são infecções urinárias, muitas vezes elas desencadeadas, ou na maioria das vezes, por bactérias. Nós temos algumas bactérias altamente frequentes envolvidas nessas infecções, a Escherichia coli, por exemplo, que é uma bactéria comum no trato gastrointestinal. Essa bactéria ela é responsável por cerca de até 85% dos casos de infecção urinária durante a gestação, seguida da Klebsiella pneumoniae, que é um outro micro-organismo, também uma outra bactéria que pode estar relacionada a eventuais infecções urinárias, né, nesse sentido. Então, gostaria de falar, assim como a gente tem que ter alguns cuidados, observar sintomas e agir preventivamente, né, eu gostaria de saber do Ângelo, no sentido das infecções urinárias em geral, não apenas a candidíase, mas as infecções bacterianas que a gente conhece. Quais seriam os sintomas, o que seriam os primeiros sinais a gente poder verificar e poder direcionar, então, aquela gestante para um serviço de atenção? Muitas vezes a infecção urinária na gestante, ela passa despercebida. Porque como muda todo o corpo da mulher, né, como o útero aumenta, aí pressiona a bexiga e ela tem a impressão que ela quer urinar toda hora. E isso é um sintoma de infecção urinária e passa despercebido pela mudança do corpo da mulher. Ela tem que ficar atenta pelas quantidades que ela vai no banheiro, né? Se ela for no banheiro muitas vezes e urinar uma pequena quantidade, é um sinal de infecção urinária. Ela tem que ficar bem atenta quanto à ardência, que é um dos sintomas da infecção. Se ela sentir ardência durante toda a micção, esse é um sinal de infecção urinária. Se ela for urinar e sentir a ardência só apenas no final, é um sintoma de candidíase. Isso é bem importante salientar para a mulher. Se sentir ardência durante todo o trajeto da micção, é infecção urinária. Se for só no final, aí é característico de candidíase. Exatamente. Esses sintomas, né, eles estão super relacionados quando muito mais sintomáticos, né, quando manifestados, há um risco não só para a saúde da mamãe, como, né, do bebê que ela está esperando, né? E eu gostaria de salientar isso. Como é que seria a prevenção, né, nesse sentido de minimizar esse potencial risco, né, tanto para a mãe quanto para o bebê? Que medidas de prevenção a gente poderia incluir ou orientar as nossas gestantes aí para que a gente viesse a minimizar esse problema? A primeira delas é o pré-natal. Assim, é a base de toda uma gestação. Ela tem que realizar o pré-natal conforme o médico pedir. E tem que ficar atento também nos primeiros trimestres. No primeiro trimestre de gestação, geralmente, a mulher vai sentir sintomas de infecção urinária, tá? Então, assim, o médico vai pedir exames laboratoriais nesses primeiros 3 meses, que aí é a base para conseguir diagnosticar uma infecção. Muito bem. E a gente também tem aqui a Thaís, que eu gostaria que a Thaís comentasse para a gente um pouquinho sobre a questão mais relacionada a esses riscos. Uma vez identificado no pré-natal, né, uma infecção urinária, que de fato representa esse diagnóstico para a mãe e para o bebê? Olá a todos. É importante salientar que, uma vez diagnosticado, a infecção urinária ela pode repercutir negativamente tanto para a mãe quanto para o bebê. O que ela pode trazer de complicações para a mãe? Para a mãe, geralmente, a complicação mais que se tem relatado é que essa infecção ela passa a não ficar apenas restrita à uretra, e ela sobe. Então, ela tende a migrar para a bexiga e depois, posteriormente, aos rins, causando uma infecção grave, que é a pielonefrite. Essa, geralmente, e se não tratada de forma adequada, ela pode evoluir para uma sepse, para uma infecção mais generalizada. Para o bebê, o que a gente observa na literatura é que a criança pode nascer com baixo peso,
Há estudos que relatam até que a criança pode desenvolver paralisia cerebral em virtude de uma infecção urinária maltratada ou subtratada. Há relatos também de que a mãe, o bebê, ele pode ter uma restrição do desenvolvimento intrauterino. Outra complicação também que pode acontecer é uma ruptura prematura das membranas amnióticas, ocasionando, então, um parto prematuro. Então, outro sintoma que o nosso colega ali falou, que também está muito comum, está muito associado, é que, às vezes, a mãe ela também pode perceber sangue na urina. Não é tão comum, mas às vezes também pode acontecer. E ela é realmente muito importante, principalmente nos primeiros trimestres. Porém, ela não fica apenas restrita aos primeiros trimestres, ela pode ocorrer em qualquer período gestacional. Então, uma vez diagnosticada, ela tem que ser tratada da melhor forma possível para evitar futuras complicações, tanto para a mãe como para o bebê. Então, daí a importância da equipe multiprofissional, de estar atenta, de acompanhar essa gestante, investigar, conversar, para perceber o mais precocemente possível para encaminhar para o tratamento adequado. Isso, sobretudo essa orientação, essa educação em saúde, né? Ela é um componente essencial na atenção, ela é um componente essencial na assistência, tá? E justamente para poder orientar quanto a possíveis fatores de risco, né? Durante a gestação, a mulher ainda tem alguns fatores de risco que vão estar relacionados a uma maior ocorrência ou talvez a maior probabilidade dela vir a desencadear esses episódios de infecção por bactérias. Por exemplo, a idade materna mais avançada, mulheres com idade mais avançada, elas tendem a apresentar mais episódios de infecção. Da mesma forma, as gestantes que têm diabetes também têm esses fatores de risco. Então, esse acompanhamento, esse olhar, né, integral sobre as gestantes em específico, né, ele se faz de extrema necessidade e importância para que a gente possa, então, minimizar esses agravos, sobretudo nesse período tão importante para a vida da mulher, mamãe e do bebê. Um outro cuidado que é bem importante enfatizar, que é uma medida muito simples, que envolve, no caso, a prevenção da infecção urinária, é a mulher, após urinar, ela fazer uma correta higiene, da região íntima. Porém, depois que ela urina, o importante é que ela faça a limpeza da frente para trás, não de trás para frente. Porque daí, se ela fizer de trás para frente, ela corre o risco de trazer bactérias presentes na flora intestinal para a uretra. Então, isso daí agrava, pode trazer infecção urinária. Então, é importante sempre fazer a higiene de frente para trás. Perfeito. E não só os fungos, né, as bactérias, a gente tem visto uma crescente preocupação, sobretudo agora no período gestacional, quando nós falamos de vírus, né? Assim como bactérias, fungos, os vírus também podem ocasionar algumas infecções congênitas, sendo os mais importantes aí de a gente destacar o vírus da rubéola, nós temos o vírus citomegalovírus, e agora, mais recentemente, a gente tem ouvido falar, a partir de 2015, 2016, o vírus Zika. Tá? Então, é muito importante porque, embora não só infecções bacterianas possam trazer algum tipo de agravo, algum tipo de achado clínico nos bebês, né, e para a saúde das mães, a gente pode ter participação de componentes de agentes virais também participando. Mas mais importante do que o Zika nesse momento epidemiológico em que nós estamos vivendo é a sífilis. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, e nós temos vivido aí uma legítima epidemia dessa doença, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. No período de 2010 a 2015 no Brasil, a gente registrou mais de 230 mil novos casos dessa doença. O estado do Rio Grande do Sul, ele consegue ser responsável por 1 de cada 10 desses casos, ou seja, a gente teve, nesse mesmo período, 23 mil novos casos no Rio Grande do Sul. A prevalência dessa bactéria, ela se dá mais em homens do que em mulheres, né? Cerca de 55% dos homens foram os que manifestaram a clínica e nos quais foram diagnosticadas essa bactéria. Então eu gostaria de conversar com a Manu, né, e com a Juliane,
para que a gente conversasse um pouco mais sobre essa doença de importância epidemiológica muito significativa, especialmente também no município de Santa Maria, onde a gente também registra altos índices desses agravos. Manuela, além da sífilis adquirida, nós podemos passar a sífilis para a criança, para o bebê, né? O que a gente denomina sífilis congênita. É quando a criança, o bebê, nasce com sífilis que foi adquirida no momento aí da gestação. Por favor, comenta para nós um pouquinho como é que se dá essa ocorrência, né? Quais informações tu teria para nos participar sobre isso? Ok. Olá a todos. A sífilis congênita, ela ocorre quando a bactéria que é causadora da sífilis passa da mãe para o bebê através da placenta. Por isso que é muito importante realizar o pré-natal, porque se a sífilis não for tratada, ela pode vir a causar um aborto espontâneo, um parto prematuro, má formação fetal, entre outras complicações após o nascimento do bebê, como surdez, cegueira, problemas ósseos e também feridas no corpo, e necessitando assim que o bebê também realize o tratamento. Por isso, é importante realizar o teste para detectar a sífilis, evitando assim a transmissão da doença da mãe para o bebê. Perfeito. E se tratando dessa necessidade de se fazer esse diagnóstico, essa identificação, né, durante o pré-natal, que é de extrema importância, e a gente sabe que talvez todos esses números, essas estatísticas, elas possam serem inferiores do que de fato nos apresentam, porque a gente sabe que a gente tem uma resistência dos homens em procurar o serviço da saúde, né? Enquanto nós temos aqui uma prevalência maior, não significa que a gente está tendo mais diagnósticos, mas sim mais números de casos, né? E falando um pouquinho do diagnóstico, de como é que se faz o diagnóstico dessa infecção, né, dessa bactéria, gostaria que a Juliane nos comentasse um pouquinho sobre como é que se dá o diagnóstico, como é que se identifica a infecção no âmbito laboratorial. Bom, o diagnóstico da sífilis, ele é feito através de um exame de sangue, no qual a amostra dessa paciente vai ser encaminhada para o laboratório e lá vai ser identificado, então, anticorpos nessa amostra, os anticorpos que o corpo da mulher produziu contra a infecção pela bactéria da sífilis, né, a treponema pálido. Então, esse exame é chamado VDRL, é o exame mais comum, né? E é um exame oferecido pelo SUS. Aí, então, quando as mulheres realizarem o seu pré-natal lá nas unidades de saúde, elas com certeza vão fazer o exame de VDRL. Além do mais, nós temos o exame, que é um teste rápido, que é feito para uma triagem. Assim como tem o teste rápido de HIV, nós temos o teste rápido para sífilis, que é uma triagem, mas que vai precisar ser complementado por exames laboratoriais, como o VDRL, por exemplo. Perfeito. E a sífilis, ela acaba, então, né, a gente tem tido esse alarmante número de novos casos, não devido ao fato de termos mais diagnóstico, mas de fato pelo altíssimo grau de circulação, pela alta circulação dessa bactéria. Juliane, o que tu falarias assim, em termos de a gente agir preventivamente, né, no âmbito da prevenção da sífilis? Que métodos são importantes utilizar? A gente tem aí à disposição preservativos. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre quais são os métodos e o quanto é importante também fazer esse controle, porque justamente na gravidez, durante o período gestacional, se fazem pelo menos 2 aferições da sífilis na mãe, né, na gestante. Uma no primeiro trimestre e uma no terceiro trimestre. Especificamente por esse grau de importância de se prevenir. Então, com certeza, o pré-natal ele já vem sendo uma medida de prevenção, né? Além disso, queria que tu comentasse sobre outras possíveis medidas. O pré-natal ele é bem importante porque a mulher vai realizar todos os exames laboratoriais para todas as infecções. E no caso da sífilis, o uso do preservativo é muito importante, né, assim como para outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso também vai ser orientado durante o pré-natal ou orientado até em não gestantes. Sempre vai ser orientado nas unidades de saúde. Vai ter a distribuição de preservativos para as pessoas, né, se prevenirem mesmo contra essas doenças que podem trazer
diversos problemas, principalmente ali nas gestantes para o bebê, como a nossa colega falou antes, né, que os bebês podem nascer com malformações por causa da infecção com essa bactéria. Né? Isso, perfeito. Além de que, né, cada vez se faz e se comenta a necessidade de diagnósticos precisos, rápidos e cada vez mais precoces, né, para poder se direcionar e se orientar ao melhor tratamento possível. Atualmente a gente tem tido estudos aí que indicam que a bactéria causadora da sífilis, o Treponema pallidum, ele já vem apresentando resistências ao tratamento. Isso muito vem ao encontro do uso indiscriminado dos antibióticos, que a gente orienta, né, esse uso sempre sob supervisão e receita médica, né, orientação médica, de que as pessoas não façam uso indiscriminado de antibióticos para nada, porque tudo isso depois acaba resultando no surgimento de resistências bacterianas, como é o caso que a gente tem visto, né, de um desenvolvimento aí de resistência pela bactéria da sífilis, o que até então não era encontrado na literatura, né, e nos relatos aí da assistência, enfim, nesse sentido da infectologia. Né? E mais importante, então, do que conhecer, ou tão importante quanto conhecer os sinais, os sintomas, é a gente atuar nesse âmbito da prevenção, é a gente ser multiplicador de boas práticas, de boas práticas de prevenção, de boas práticas de higiene, do autocuidado, né? Então é a gente trabalhar dessa maneira multiprofissional, integrada e integral, que isso faz toda a diferença para os nossos pacientes, assim como a gente tem que trabalhar no âmbito também da educação, para que a gente possa cada vez mais melhorar e não deixar os problemas tomarem proporções desnecessárias, sobretudo, né, nesse aspecto tão importante que é a geração de uma vida. A geração é o momento de gerar uma nova vida, é o momento em que se espera uma nova vida e que se espera que essa vida venha com saúde. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos colegas e residentes do programa multiprofissional em Infecto e Neuro. Esse programa que é um programa que tem os desafios de ser o primeiro programa no Brasil aprovado com essa temática. Então, certamente, desejo a todos um ótimo trabalho, né? Cada um nos seus campos de atuação, e agradeço a presença de cada um de vocês. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos.